4:46. Quem quer ir embora, diga amém. Vocês são fera mesmo, hein? Quem quer ouvir a palavra, faz um barulho aí. Ligados. João 4:46 diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galileia. Diga assim: Jesus fez de novo. Senhor Deus, eu creio que o Senhor nessa noite também já fez de novo. O Senhor nesse ambiente já curou, já libertou, já transformou. Mas não só quem está aqui, assim como foi na vida deste oficial do rei, que teve a vitória dentro de casa, eu creio que o Senhor também já tocou em pessoas dentro de hospitais. Eu creio que o Senhor já alcançou pessoas que ficaram em casa, mediante a oração que estes que aqui estão apresentaram ao Senhor. Agora, meu Pai, o que nos importa é parar tudo para ouvir a Tua palavra. A palavra que nos inspira, que nos motiva, que nos levanta, que nos cura, que nos direciona, que nos fortalece, que nos liberta, que nos transforma, que sempre acrescenta. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, e até mesmo aqueles que estão passando a conhecer agora, porque estão conosco no propósito, lendo o Evangelho segundo escreveu João, sabem que o capítulo 4 é marcado por uma história. Tem uma história na Bíblia que marca o capítulo 4 de João. Sempre que a gente fala João capítulo 4, essa história vem à nossa mente, vem à nossa lembrança, que é a história da mulher samaritana. O que mais marca o capítulo 4 de João é a história da mulher samaritana, é o que mais chama atenção. Com certeza, do capítulo 4, é o texto mais pregado dentro das igrejas. Até mesmo fora das igrejas, em eventos evangelísticos, o texto mais pregado aqui do capítulo 4 é a história da mulher samaritana. Na história da mulher samaritana, Jesus está saindo da Galileia e indo para a Judéia. E o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Só que quando a gente analisa a história da mulher samaritana, a gente percebe que não era necessário a ele, era necessário a ela. Porque se Jesus não passa em Samaria naquele dia, ele continuaria a ser o Cristo do mesmo jeito. Mas se Jesus não passa em Samaria naquele dia, quem seria aquela mulher? Bom, ela também continuaria a ser quem ela vinha sendo. Quem? Uma pessoa frustrada, infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa que ao longo da vida tentou dar certo e tentou por várias vezes
e não tendo conseguido dar certo, quando ela chegou àquela altura da vida, ela desistiu de tentar fazer a coisa certa. Ela então se entrega àquilo que é errado, porque no coração dela já não há mais esperança de felicidade. É por isso que o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus chega em Samaria, Jesus vai parar perto do poço de Jacó, ao lado do poço de Jacó. A mulher vem buscar água, você conhece essa história. Não dá para falar do capítulo 4 sem citar essa história. O fato é que Jesus transformou a vida dela. Ela chega para pegar água e ela sai levando a água viva. Ela chega simplesmente para cumprir uma rotina do dia a dia dela, e ela sai com a vida dela totalmente transformada. Ela chega pensando, é mais um dia que eu vou ao poço tirar água, mas ela sai dali dizendo, hoje a minha vida nunca mais será como um dia foi. Aquele dia parecia um dia como qualquer um outro, mas o que ela não sabia é que aquele dia era o primeiro dia da nova história de vida que Jesus tinha para ela. Então me ajuda a pregar, porque a minha voz não está boa hoje. Me ajuda a pregar. Olha para alguém e diga assim, ó, pode ser hoje a virada, a transformação, o milagre, a cura, a libertação, o renovo, não só na tua vida, mas quem ficou na tua casa também, pode ser hoje. Na vida dela foi naquele dia. Ela entra na cidade e vai falar com quem está na cidade o que acabou de acontecer com ela. Jesus vai ficar por ali 2 dias, e aqueles que primeiro ouviram da boca dela acerca de Jesus, agora vão até Jesus e vão ouvir da boca do próprio Jesus. É interessante isso. Por quê? Porque primeiro ela volta para a cidade sem a presença de Jesus. E quando ela volta para a cidade sem Jesus estar com ela, ela está falando de algo que aconteceu com ela. Mas é óbvio que nessa cidade nem todo mundo pararia para prestar atenção no que essa mulher tinha a dizer. Por quê? Por causa do histórico dela. O histórico dela estava depondo contra ela. Quem era essa mulher? Era uma mulher rodada. Quem era essa mulher? Era uma mulher com a vida arrebentada. E nem todo mundo para ouvir gente assim. A maioria das pessoas despreza, rejeita, deixa de lado pessoas no presente por causa do seu passado. Qual de nós aqui nunca foi julgado pelo passado? Qual de nós aqui não teve o dedo apontado por conta de erros que cometemos lá atrás? E por que isso acontece? Porque o ser humano é assim. Então ela entra na cidade e ela vai falar de Jesus, e ela vai falar o que Jesus causou nela. Muitos acreditaram, mas e aí? E aí que muitos vão até Jesus, e estes que vão até Jesus, vão ouvir Jesus falar. O que? Dele? Não. Vão ouvir Jesus falar não só dele, vão ouvir Jesus falar acerca do que fez também na vida dela. Só um parênteses aqui na mensagem, que não é sobre isso que eu vim pregar, mas só para você entender, daqui a pouco, Jesus vai fazer questão de mostrar para todo mundo o que Ele fez na tua vida. Sabe, as pessoas que estão duvidando, eles vão ter que entender que Jesus fez. Sabe, as pessoas que não estão conseguindo acreditar que Jesus transformou a tua vida, deixa estar, fica tranquilo, não fica preocupado com isso não. Ou eles acreditam agora, ou daqui a pouquinho vão acreditar. Por quê? Que quem não acredita hoje, só porque você está falando, daqui a pouco vai ter que acreditar, porque vão ter que ver o que Jesus fez na sua vida. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver. Vão acreditar. Até quem não queria que acontecesse, vão ter que reconhecer, aconteceu. Até quem não queria o seu bem. Aí não é só questão de acreditar ou não, que tem gente que não acredita, e tem outros que simplesmente não querem a tua vitória. Mas aqueles que não querem a tua vitória, também vão ter que digerir ela.
Porque independente do que alguém quer ou não quer, acredita ou não acredita, Jesus marcou contigo para transformar a tua vida e ponto. Então essa história da mulher samaritana marca o capítulo 4. E eu não poderia deixar isso de lado aqui nessa noite. Aí é interessante que Jesus aqui nesse texto que a gente leu, no 46, Jesus agora está voltando a um lugar. Que lugar? Que ele esteve no capítulo 2. Porque no capítulo 2 também tem uma outra história que marca o capítulo 2. Assim como essa história da mulher marca o capítulo 4, tem uma outra história na Bíblia muito conhecida nossa, que marca o capítulo 2, que é a história das bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em... Está vendo como todo mundo sabe? Então se eu falar João 2, você vai lembrar das bodas de Caná. Se eu falar João 4, você vai lembrar da mulher samaritana. Se eu falar João 5, você vai lembrar no coxo à beira do tanque de Betesda. É tremendo como algumas histórias marcam. E a história do capítulo 2 também marcou. Mas entenda, apesar de no capítulo 4 ter uma história que marcou o capítulo, não é só essa história que é importante para Deus. Eu vou dizer de novo. No capítulo 4, a história da samaritana marcou o capítulo, mas para Deus não é só essa história que é importante. Pergunta para mim, por quê? Porque para Deus cada história é importante. Ou seja, não é importante só a minha história, porque estou com o microfone na mão. Não é importante só a história de quem está comigo aqui atrás, me ajudando nessa pregação. Não é importante só a história desses obreiros que aí estão posicionados. Para Deus a tua história também é importante. Me ajuda de novo. Olha para alguém com quem você tem intimidade e diga para essa pessoa: a tua história também é importante. Olha aqui, a história de alguém pode passar despercebida para o homem, mas para Deus toda história é relevante. Para Deus não tem história e historinha, não. Para Deus toda história tem o seu peso de importância. Então não pense que você chegou aqui para assistir a história de alguém. Não pense que você está nessa igreja para assistir a vitória do outro, não. Não pense que você está aqui só para ver as histórias que Deus tem feito aqui dentro, não. Se você entrou aqui, é porque Ele decidiu que você também vai ter uma história para contar. Você vai ter tua história de milagre, a tua casa vai ter uma história de milagre, os teus filhos terão uma história de milagre. Essa história aqui também é importante. Quando Jesus volta a Caná da Galileia, vem falar com ele um oficial do rei. Tem um oficial do rei em Caná da Galileia? Tem. E quem é que mora em Caná da Galileia? As pessoas mais pobres, as pessoas com menos recursos, é que moram na região de Caná da Galileia. Em Caná da Galileia não tem mansões. Em Caná da Galileia não tem empresários. Em Caná da Galileia não tem autoridades. Mas de repente a Bíblia apresenta um homem que é estranho vê-lo nesse lugar. É estranho ver alguém que tem um cargo em um lugar de pessoas simples, lugar de pessoas humildes, lugar de pessoas que não têm muitos recursos. É estranho. Tem um oficial do rei, tem um homem de confiança do rei, e de acordo com a Bíblia, esse homem é rico. Como assim? Está dizendo? Está nas entrelinhas, está dizendo que o texto vai dizer que esse homem tinha empregados, ele tinha servos. Aí esse homem que tem um cargo, que tem um título, que tem riqueza, que tem fama, que tem autoridade, que tem empregados, está em Caná da Galileia, porque ele fica sabendo que Jesus está ali.
no versículo 47 está escrito: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, correu para lá para encontrá-lo. Dá para você entender que naquele momento, aquele que era, entre aspas, grandes, veio para o lugar onde ficavam os pequenos. Por quê? Porque Jesus tem prazer em operar no meio dos pequenos. Dá para você identificar isso aqui? Agora, o que chamou a atenção desse homem? Se ele era um oficial do rei e estava na parte baixa da Galileia, me faz entender que o ofício dele estava ligado àquela região. De repente era alguém de comando naquela região, alguém que dominava aquela região. É bem provável que seja. Isso explica o porquê ele está nas partes baixas da Galileia. É lugar de trabalho dele, é lugar onde a autoridade dele é estabelecida, é lugar onde ele chega e as pessoas abaixam a cabeça quando ele passa, porque ele é grande, porque ele é homem do rei, porque ele é um oficial, porque ele tem dinheiro. Aí esse homem ali, quando ele vai saber que Jesus está vindo para Caná da Galileia, ele se posiciona para esperar Jesus. Mas por quê? Está no texto. Ele tem um problema em casa, tem um filho em casa doente, mas ele é autoridade, mas a autoridade não adianta nessa hora. Mas ele tem um título, mas título não resolve alguns problemas, né? Mas ele tem dinheiro. De que vale o dinheiro numa hora dessa? Ele tem um problema em casa que nada do que ele é, ou nada do que ele tem, pode resolver. E agora? E agora que ele sabe que Jesus está vindo, mas quem contou para ele que Jesus faz milagre? Quem foi que disse a esse cidadão que Jesus tem poder para fazer milagre? É bem provável que ele tenha escutado uma história. Ele que era grande, provavelmente escutou uma história de um casal que era pequeno. Que casal? O casal das bodas de Caná, da festa de casamento. Porque esse casal das bodas de Caná, dessa festa de casamento, era um casal de poucos recursos. Poucos recursos? Sim, tanto que o vinho acaba no meio da festa. Porque em Caná da Galileia ficavam as pessoas que tinham menos recurso. Só que eles, mesmo tendo pouco recurso, eles decidiram fazer uma festa de casamento. Pergunta para mim por quê? Porque a gente não pode desistir do sonho que tem. A falta do que eu gostaria de ter não pode me fazer desistir do sonho que eu tenho. Pegou? Ou precisa falar de novo para você postar? A falta do que eu gostaria de ter não pode me fazer desistir do sonho que tenho. A falta de recurso deles não faz com que eles desistam do sonho, que é realizar essa festa de casamento. A gente não tem todo o recurso, mas a gente não abre mão do nosso sonho. A gente não tem o que alguém tem, mas a gente tem sonhos que tem gente que tem o que a gente não tem, mas não tem mais. Este casal luta pelo sonho, realiza o sonho e casa. E no meio da festa Jesus está. Coisa boa é chamar Jesus para entrar no nosso sonho. Que aí a condição que a gente não tem de levar o nosso sonho até o final, Jesus traz, só para garantir que o nosso sonho vai dar certo. E essa história correu. Essa história ali na região ficou famosa. Imagina você morando em um lugar pequeno, um bairrozinho pequeno e humilde, onde todo mundo conhece todo mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Faz assim com a mão. Imagina você morando em um lugarejo, onde todo mundo conhece. Ah, Zetinha, filha de Bernadette, prima de Mendonça. Não é assim, é fulano de fulano. Ah, aquela, sei, trabalha assim, ó, tem 32 anos, o CPF dela é 198-656, até o CPF dá para ficar sabendo.
que a gente fica sabendo de tudo da vida do outro, não é? Em lugar pequeno, todo mundo sabe de tudo da vida de todos, não é assim? Então nesse lugar pequeno, Caná da Galileia, todo mundo ficou sabendo desse milagre que aconteceu na festa. Posso falar assim ou não? É porque quem ficou sabendo dos teus fracassos, também ficará sabendo dos teus milagres. Quem ficou sabendo das tuas tristezas, também ficará sabendo das tuas alegrias. Quem ficou sabendo das tuas perdas, também ficará sabendo das tuas vitórias. Quem ficou sabendo dos teus erros, também ficará sabendo dos teus acertos. Está comigo para dar glória a Deus? E essa história de milagre na vida dos pequenos, que todo mundo fica sabendo, chega aos ouvidos dos grandes. Ai meu Deus, eu vou falar, pega para você. O que Deus vai fazer na tua vida, vai fazer muita gente grande se render a Ele. O que Deus vai fazer na tua casa, vai fazer muita casa querer saber o que foi que aconteceu. O que Deus vai fazer no teu casamento, vai fazer muita gente tentar descobrir o que aconteceu nesse casamento. Da forma que Deus vai levantar você, vai fazer muita gente querer ser levantado por Deus também. O que eu estou dizendo é que tem gente que vai conhecer a Deus de perto quando der uma olhada para aquilo que Deus fez na sua vida. Vai virar testemunho isso aí, vai virar testemunho, vai virar exemplo. O exemplo das bodas de Caná chega para o oficial do rei. É grande, mas chegou até ele. Chegou até ele uma história que um casal dali da região fez uma festa, acabou o vinho no meio da festa, mas Jesus, estando na festa, pegou a água e transformou a água em vinho, e o segundo vinho ainda era melhor do que o primeiro vinho que os noivos levaram. Está todo mundo maravilhado em Caná da Galileia. E gente maravilhada deixa até quem não conhece a Jesus também de queixo caído. Esse homem fica maravilhado com as histórias que ele está ouvindo. E agora o problema está dentro da casa dele. E o problema está dentro da casa dele, de acordo com o texto. Ele vai até Jesus. E por quê? Porque ele está com medo. Você viu no texto? Ele está com medo. Ele está se borrando de medo. Ele está aflito por causa do medo. O texto vai dizer que ele vai até Jesus e roga a Jesus. Ele está implorando a Jesus, ele está suplicando a Jesus que vá até a casa dele e cure o filho dele, de acordo com o versículo 47, a parte B, porque já estava à morte. Então tem uma palavra aqui que causa medo: morte. Ô palavra para deixar a gente com medo, né? Ou palavra para deixar até crente preocupado. Irmão, que Deus te abençoe. Se você morrer, não morrer não. Morrer não, não morrer não. Não fala um negócio desse. Morte não. A pessoa pode ser crente, dizer eu sei para onde eu vou encontrar com Jesus. Ah, você quer morrer? Não. Não. Eu não quero morrer. A maioria das pessoas tem medo disso. Vamos mudar de assunto. Apóstolo, não dá para tratar disso em um culto que eu não tiver aqui? Você vai falar de morte, vou. Já tem gente aí que está com medo. Ai meu Deus, é um sinal. Ai, será que é hoje? Bem que eu notei que eu estava uma dor aqui que corria para cá. Aquela dor de barriga, deve ser um sinal esse negócio. Morte. Vou falar de morte. Desse negócio que causa tanto medo. Porque esse oficial do rei, com todo o dinheiro, com toda a fama, com toda a honra, com toda a autoridade, está com medo de ter morte na casa dele. O problema dele é que ele está com medo que na casa dele tenha morte. Aí ele ouve o testemunho da família lá, que Jesus estava lá e fez um milagre, e ele pensa, se fez lá, pode fazer na minha casa também, eu vou até ele. E essa palavra morte está assombrando ele, está atormentando ele. Quem sabe alguém vai na casa dele, porque se é rico, se é oficial do rei, é claro que os médicos já passaram por lá. E se os médicos já passaram por lá e o menino continua doente, é porque ninguém conseguiu resolver. E se o médico não conseguiu resolver, deve ter alertado ele, olha, infelizmente não tem o que fazer. Meu filho vai morrer?
Vai ter morte? Vai ter morte. Fala assim: morte. Palavra feia, hein? Palavra que a gente não quer nas nossas rodas. Palavra que a gente não quer de maneira nenhuma dentro da nossa casa. A gente não quer falar sobre morte. A gente não quer tratar desse assunto morte. A gente não quer falar sobre isso. Palavra feia. Aí tem algumas palavras que se agrupam a ela. Tem algumas palavras que, por mais que a gente não queira pensar nessa que é morte, algumas palavras fazem a gente lembrar dessa palavra que a gente não quer nem pronunciar. Quer ver um exemplo? Câncer. Quando se fala câncer, também se tem medo. Por quê? Porque o câncer pode estar ligado na cabeça de muita gente à morte. Câncer, morte. AIDS, morte. Covid-19, morte. Era ou não era? Tem gente que começou a sair de casa agora. Falava Covid. Não, Covid não. Covid não. Tinha gente que não estava recebendo família em casa. Para comer era uma luta. Porque quando chegava o rapaz lá do hortifruti na porta, no portão, jogava álcool na sacola, jogava tudo. Ou então dizia: despeja tudo aqui, joga álcool em cima. Só faltou botar fogo nas coisas para tentar matar o vírus. Mas todo mundo com medo. Covid, morte. Entubou, morte. Está com febre e está tossindo. Ih, Covid, febre, tossindo, Covid, morte. Essas palavras estiveram ligadas. Aí alguém lança esse nome, né? O nome do negócio. Olha o nome do negócio: Covid-19. Olha o nome do outro: câncer. Olha o nome do outro: AIDS. Olha o nome de um agora: varíola do macaco. É só coisa que a gente não quer ouvir, porque a gente associa esses nomes à morte. Só que a minha Bíblia diz que tem um nome. A minha Bíblia diz que existe um nome que está acima de todo o nome. Eu vou repetir: a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia também diz, que existe um nome que está acima de todo o nome. Quando o nome câncer se manifesta e ele chega, o câncer cai. Quando o nome Covid-19 se manifesta e ele chega, o Covid é anulado. Quando o nome doença terminal se manifesta e ele chega, o nome terminal é anulado. Ai, que coisa boa é que até a morte, quando chega, se ele quiser, ele manda esse nome por terra, porque ele é maior do que a morte. Aleluia! Olha para alguém e diga: não tenha medo. Você tem um nome. Deixa eu ver quem tem. Alguém tem esse nome? Alguém pode gritar esse nome? Alguém pode falar esse nome para empurrar a morte para longe? Alguém pode gritar esse nome para fazer o medo cair? Alguém pode gritar esse nome para mandar a depressão sumir? Alguém pode gritar esse nome para fazer síndrome do pânico desaparecer? Eu vou contar até 3, você grita: 3. 3. 3. Ai, de novo que tá bonito. 3. O nome que está acima de todo nome, o nome que toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Olha o que o homem vai dizer. Olha o que o homem vai dizer no versículo 19 para Jesus: Senhor, Senhor, desce, vai lá em casa, Senhor, antes que o meu filho morra. Olha o medo dele. Vai lá em casa, antes que o meu filho morra. Ele está com medo do filho morrer. Mas tem um negócio aqui: e se morrer? Ei, irmão, e se morrer? É como se o nome morte tivesse mais poder do que ele. A morte pode mais do que ele. E se morrer? Bom, em Lucas capítulo 7 tinha um morto. Em Marcos 5 tinha gente morta.
Em João 11 também tinha gente morta. Em Marcos capítulo 5 tem velório. São 3 momentos de morte diferentes. Em Marcos capítulo 5, o corpo ainda estava dentro do quarto. A morta está dentro de casa, dentro do quarto, em cima da cama. É a filha de Jairo. É um momento do velório, sabe? Porque do velório até o sepultamento tem etapas. Jesus em Marcos 5 chegou nessa primeira etapa. E qual é a primeira etapa? Alguém diz, morreu. Está onde? Está dentro de casa morta. Então Jesus, quando chega na casa de Jairo, a menina de 12 anos está morta dentro do quarto. E de acordo com o texto tem um monte de gente chorando. Um monte de gente chorando. E naquele momento em que está todo mundo chorando, Jesus chega, e diz assim: está morta não, está dormindo. De acordo com o texto, todo mundo começou a rir. Quem estava chorando começou a rir, debochando de Jesus. Eles estavam chorando, mas a Bíblia não diz que Jairo estava chorando, nem que a mulher dele estava chorando. A Bíblia diz que aqueles que estavam lá, e não era Jairo, que já chegando com Jesus, estavam chorando. Então é o seguinte, quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus está dizendo o seguinte: pode até estar morto para os vizinhos, mas para mim está vivo. Eu vou dizer de novo, porque os vizinhos olham para o teu casamento, para aquilo ali não tem mais jeito. Os vizinhos olham para o teu filho e dizem, para aquilo ali não tem mais jeito. Ou seja, está morto. Aquele casamento está morto. Aquela loja que ela botou na frente da casa está morta. Para os vizinhos pode estar morto, mas Jesus está chegando hoje, está dizendo, está vivo e eu vou levantar, está vivo e eu vou colocar de pé, está vivo e eu vou provar. Marcos 5 é velório. E nessa etapa desse processo, Jesus chega e trouxe vida. Em Lucas 7 já é cortejo. Já não é velório mais, é cortejo. Porque em Lucas 7 tem um menino morto que já saiu de dentro de casa. O caixão já está indo na direção do cemitério. Aí o texto vai dizer que a multidão da cidade está acompanhando o cortejo fúnebre. E do outro lado, chegando em Naim, vem Jesus e uma multidão que estava com ele. Só que é o seguinte, irmão, quem já viu um velório passando, um cortejo passando na rua? Quem já viu? Quando passa um cortejo na rua, entenda, se passar um carro perto de você normal, buzinando, está arriscado você baixar o vidro e falar, quer passar por cima? Você fica estressado. Mas quando é um cortejo, você joga para o lado, e se não fosse crente ainda ia fazer o sinal da cruz. É ou não é? Você fica todo sensibilizado. Você abre o caminho, se tiver com o som ligado, você desliga o som em respeito, porque o cortejo está passando. Agora imagina a turma que estava com Jesus chegando. A turma que está com Jesus está chegando e está vindo cantando, porque Jesus acabou de fazer o milagre. Eles estão vindo cantando. Mas eu creio que quando eles olham e tem um cortejo vindo, eu creio que eles fazem isso aqui, ó. Juntam uma turma de um lado, juntam outra turma do outro. Para quê? Para o cortejo passar. Só que foi uma turma para um lado, outra turma para o outro. Jesus parou no meio. Ai meu Deus, olha aqui. Nem sinal de trânsito vermelho para cortejo, não é? Vai geralmente um carro com pisca-alerta ligado para ali, para o sinal, para todo mundo passar. Porque guarda de trânsito não para cortejo, polícia rodoviária não para cortejo, nada para cortejo. Mas quando Jesus chega, o cortejo tem que parar. Tem que parar. Ai, ai, ai. Tem coisa na tua vida que o dinheiro não para, não é? Tem coisa na tua vida que o conhecimento não para. Mas Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu cheguei e vou parar esse processo aí hoje. Eu cheguei e vou parar isso aí hoje. Então vamos lá, pega aí. Se é para ele, faz melhor, faz direito esse negócio, que ele vence a morte, você fica aí,
Então em Marcos 5, ele parou o velório. Em Lucas 7, ele parou o cortejo. Em João 11, em João 11, está morto já de 4 dias, e já está sepultado. Está sepultado. E quem é Lázaro? Aí Jesus chega. Marta vem: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o que esse moço aqui não quer que aconteça. Senhor, vai lá em casa logo antes que ele morra. Marta queria a mesma coisa, que Jesus venha logo antes que meu irmão morra. Só que Jesus não chegou. Lázaro morreu. 4 dias depois chega Jesus, maior tranquilidade em Betânia. Aí Marta vem, diz isso. Jesus só diz assim para ela: vai chamar Maria. Marta volta para casa e diz: Maria, ele está lá fora, está te chamando. Maria sai de casa, vai lá, se joga aos pés de Jesus. Você conhece isso? E diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: ó, colocar ele aonde? Aonde? No cemitério, porque está morto já há 4 dias. Ia estar aonde? Igual a rainha Elizabeth? Eu não sei o que bota nesse corpo que dura tanto. Vai saber, né? Empalhou? Com todo respeito a rainha, mas Jesus chega e pergunta: onde puseram ele? Ué, no cemitério. Jesus não sabia que estava no cemitério? Sabia. Jesus sabe tudo. Mas Jesus pergunta: botaram onde? Me leva lá. Aí levam Jesus até o cemitério. Aí Marta vai dizer assim: Senhor, já cheira mal. E aí eu estou caminhando para o final. Por quê? Porque em Marcos 5, os vizinhos estão chorando e dizendo: está morto. Mas aí eu disse para vocês que se para os vizinhos está morto, para Jesus está vivo. Em Lucas 7, está a cidade toda no cortejo, dizendo: está morto. Aí Jesus chegou. Por quê? Porque para a cidade inteira pode estar morto, para a cidade toda pode estar morto, para todo mundo que conhecia ele podia estar morto, mas Jesus chegou para dizer: está vivo. E em João 11, quem é que está falando que está morto? A família. Em Marcos 5 pode estar morto para os vizinhos, mas para Jesus está vivo. Em Lucas 7 pode estar morto para o bairro todo, mas para Jesus está vivo. Em João 11, até para a família pode estar morto. Até para a família pode ser assunto encerrado. Até para a família pode ser caso sem solução. Até para a família pode ser história acabada. Até para a família pode ser ponto final. Mas Jesus chega, arranca o ponto final. Porque se até para a família não tem jeito mais, Jesus chega para dizer: tem jeito sim. Está vivo, vai levantar, é hoje. Ai, olha aqui para mim. Se os vizinhos não acreditavam mais em você, Jesus acredita. Se o bairro não acreditava mais em você, Jesus acredita. Se nem a tua família acreditava mais em você, Jesus acredita. Porque pode estar morto para todo mundo, até para quem te ama, mas se Jesus chegou, é para mostrar para todo mundo que o que eles pensavam que não tinha mais jeito, na verdade é só o começo de um grande testemunho. Olha para alguém e diga assim: ainda tem jeito, ainda tem saída. Vai acontecer milagre, vai ter milagre na casa, vai ter milagre no casamento, vai ter milagre na saúde, vai ter milagre nesse processo da justiça, vai ter milagre naquele hospital. Mas o médico já falou que não tem jeito, mas Jesus chegou. Mas até o pai não acredita mais, mas Jesus acredita. Aí esse homem está com medo de quê? De morte. O que ele não sabe ainda é que onde Jesus chega, até a morte tem que bater em retirada. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se não vides sinais e milagres, não crereis. Aí ele vai dizer: Senhor, desce antes que o meu filho morra.
É interessante, ele chega, pede a Jesus para ir na casa dele para curar o filho. Aí Jesus não fala acerca disso, mas Jesus diz assim, ó: se não virdes, se não enxergarem milagres e sinais, não creem. Jesus, é como se Jesus estivesse começando a pregar. Aí ele vai e interrompe Jesus dizendo: Senhor, desce logo antes que ele morra. Por quê? Porque tem hora que parece que a palavra não está nem entrando mais, que a gente está precisando é de um milagre urgente. É ou não é? Tem hora que a gente não quer nem ouvir muito mais. Tem hora que a gente quer ver. Tem hora que a gente está sofrendo tanto que a gente precisa que aconteça alguma coisa rápido. Tem hora que a gente não quer um discurso. Tem hora que a gente não quer muita conversa com aquele amigo. Ah, vem aqui em casa para a gente conversar. Não estou bom para conversar, eu estou precisando de um milagre. Ah, vamos tomar um sorvete. Outro dia a gente toma um sorvete. Eu estou precisando hoje é de um milagre, porque se não acontecer agora, eu não sei o que vai ser de mim daqui a pouco. Eu não estou bom para conversa agora. Eu não estou bom para conversar. Jesus naquele momento poderia dizer: rapaz, dá licença que eu vou pregar aqui agora. Mas Jesus não fez isso. Olha o que está no texto aqui, ó. Olha o que está no texto. Disse-lhe Jesus: vai. Ou seja, você não quer conversa hoje, né? Estou entendendo a aflição do teu coração. Vai, o teu filho vive. E o homem creu. Eu posso falar, Adalto? A pregação de Jesus para ele durou um versículo. Entenda. A pregação, Kênia, de Jesus para esse homem durou um versículo. Jesus só pregou para ele um versículo. Marcelo, ele creu. Jesus só pregou um versículo e ele creu. Eu estou pregando aqui há sei lá quanto tempo. Se você não crê no que eu estou pregando, é porque tu está ruim. Porque esse homem aqui creu em um versículo que foi pregado. Eu estou pregando aqui já faz algum tempo. E se você tiver a fé que esse homem teve, ouvindo muito mais do que ele ouviu, quando você chegar na tua casa, o milagre já vai estar te esperando lá. Ele ouviu pouco, mas creu no que ouviu. E tem gente que está querendo ouvir muito, mas não crê em nada que ouve. Está escrito: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E quando ele chegou em casa, saiu ao seu encontro os seus empregados e lhe anunciaram dizendo: o teu filho está curado. O teu filho está curado, o teu filho vive. Aí ele perguntou a esses homens: peraí, mas que hora que vocês perceberam que ele foi curado? Olha, foi ontem às 7 horas. Ontem às 7 horas ele foi curado. E foi exatamente na hora que ele estava conversando com Jesus. Foi exatamente, está no texto aqui, ó. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Ai, 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 você entendeu? Quando Jesus pregou, ele creu, e quando ele creu, o milagre aconteceu. Ah, parei, eu não preciso mais pregar, preciso? Prega essa agora, ó, grava isso. Se esqueceu tudo, grava isso. Quando Jesus pregou, ele creu, e quando ele creu, o milagre aconteceu. Deixa eu ver quem está crendo na palavra aqui hoje. O nome que está acima de todo nome é o nome daquele que está dentro dessa casa. Ele está no meio de nós. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem seta, não tem praga, não tem mortandade que assola o meio-dia. Ele está acima de tudo. Ele está acima da dor, do medo, da praga, da crise. Ele está acima de tudo. Se o mundo estiver em crise, nós estando em Cristo, nós triunfaremos sobre o mundo. Quem está comigo, dá glória a Deus e fique em pé nessa cadeira aí para adorar a Ele. Ele creu, ele acreditou. Ó, pega isso. Ele acreditou, ele. Então vou falar algumas coisas aqui. Se você acredita, você vai dar um grito: eu acredito, e vai pegar para você a palavra. Vai ter restauração de família. Vai ter casamento muito abençoado. Quem não estava gerando vai gerar.
portas de emprego vão se abrir, enfermidades desaparecerão, filhos serão libertos, pais serão alcançados, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, se você acredita, vem adorar a Ele já pela tua vitória.